Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meditar com os irmãos antes de celebrarmos a ceia, no capítulo 1 de 1 João, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Eu não vou usar a projeção nesta noite. Acompanhem comigo neste texto, em outros textos, aquilo que a palavra de Deus nos traz a respeito deste assunto. Eu quero falar sobre a importância da confissão constante de pecados. Porque a confissão de pecados deve fazer parte dos nossos exercícios espirituais, da nossa vida espiritual. Porque João tem nos dado esta exortação? E quão importante é obedecermos a esta exortação na nossa vida e diante da celebração da ceia do Senhor. Podem ficar assentados como estão. Eu vou reler, não é? Já lemos no início do culto, esse texto e depois vou orar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ele diz, se confessarmos os nossos pecados, é isso que nós queremos saber nesta noite. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela reunião do Teu povo na Tua casa neste final de dia. Obrigado a Deus porque já manifestamos ao Senhor a nossa gratidão pela tão grande salvação que recebemos, pelo Teu cuidado sobre nós, a nossa adoração, ó Deus, por Tu seres um Deus santo e maravilhoso. Agora que nós temos Tua palavra aberta diante de nós, Pai, nós confiamos no ministério do Teu Espírito Santo que nos ilumina o entendimento e nos conduz dentro da Tua verdade. Nós nos amparamos nele ao estudarmos a Tua palavra e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O texto de 1 João está escrito aos crentes. E o texto de 1 João está escrito a respeito da comunhão dos crentes com o seu Deus. Então, quando tratamos nessa esfera da confissão de pecados, estamos tratando da confissão de pecados em relação a filhos de Deus. Não mais a incrédulos que precisam orar a Deus reconhecendo os seus pecados e crendo em Cristo, mas aquelas pessoas que já fizeram isto, já conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador. Certa vez o Senhor contou uma parábola dizendo, e foi bem no instante onde ele estava lavando, não uma parábola, mas uma aplicação, quando ele estava lavando aos pés aos discípulos e Pedro se nega, e ele diz a Pedro, olha, aquele que está limpo não precisa lavar senão os pés. Ou seja, nós já fomos limpos pelo sangue do Senhor. Já fomos completamente purificados pelo sacrifício dele na cruz. Mas, como João vai nos ensinar neste mesmo capítulo, ao andarmos por este mundo, cometemos pecados, atos pecaminosos. E por isso, então, no verso 9, ele nos exorta ao que fazer diante dessa circunstância. Devemos simplesmente deixar que os pecados que cometemos permaneçam onde estão? Devemos simplesmente ignorar o fato que nós os cometemos e que eles têm consequências na nossa comunhão com Deus? Notem, não na nossa salvação, Cristo já nos deu o perdão eternamente, mas na comunhão que temos com o nosso Pai. João está dizendo que nós não ignoramos os pecados que cometemos em nossa vida. Antes, o Senhor nos dá claramente o que devemos fazer com eles. E a ordem aos crentes, diante dos seus pecados, é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós somos chamados ao autoexame. Por que a palavra de Deus em 1 Coríntios 11 nos chama a isso? Exatamente para que não haja nada entre nós e o nosso Deus.
nenhum pecado encoberto, vou usar a expressão, nenhum pecado esquecido, nenhum pecado guardado, não tratado. Mas quando celebramos a ceia do Senhor, a própria ordem de celebração da ceia nos manda examinarmos o nosso coração. Então aplicarmos 1 João 9, a confissão de pecados. E dentro ainda daquilo que a Bíblia fala deste assunto, Provérbios 28, 13, o abandono, o deixar qualquer prática pecaminosa em nossa vida. Eu preciso, para falar isso aos irmãos, começar por esta pequena palavra no início do texto. Este se, ele não está aqui sem razão. Há uma razão para esse se confessarmos. E nós precisamos observar primeiro por que esse se está aqui. Notem que a colocação dele aqui, nós dizemos que é uma colocação condicional. Ele está estabelecendo uma condição. Se confessarmos, ou seja, há uma condição para que a comunhão seja restabelecida. E nós podemos observar isso olhando algumas coisas no Velho e no Novo Testamento e observando algo sobre as promessas de Deus, para que nós entendamos então qual é a nossa responsabilidade quanto à confissão de pecados. Existem basicamente, irmãos, dois tipos de promessas de Deus na Bíblia. O Senhor tem promessas que nós chamamos de incondicionais, ou seja, nessas promessas não há nenhuma condição da nossa parte, apenas a promessa de Deus que Ele fará aquilo se crermos nele. E há aquelas promessas condicionais, ou seja, o Senhor está dizendo que fará por nós se houver em nós uma atitude, e uma atitude que Ele mesmo tem mandado. Então é preciso entender isso. Aqui há uma promessa condicional. E eu quero usar os dois exemplos com os irmãos. Vocês lembram? Eu vou usar um exemplo que todos vão ter bem gravado em sua mente. Lembra quando o Senhor chama Abraão em Gênesis 12? Todos lembram? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ali naquele texto, dos versos 1 a 3, há basicamente duas promessas. Deus chama ele a sair daquele lugar e Deus promete a ele, primeiro, uma grande descendência. Em segundo, uma terra, um local onde essa descendência dele vai habitar. Agora pense em Abrão ainda, não é? Não havia mudado o seu nome. Ele já não podia ter mais filhos. Ele já não tinha um exército para conquistar um lugar. O Senhor não está prometendo a ele algo meio impossível pelas forças de Abrão? Está. Depois que Abraão sai da sua terra, ele começa a peregrinar, ele vai a Canaã, passam-se muitos anos, você chega ao capítulo 15 de Gênesis. Ali ele está um pouco em dúvida se Deus vai realmente cumprir ou não vai cumprir aquilo que Deus está prometendo. Ele está pensando até em usar um dos seus servos no lugar de um filho, para que Deus abençoe e cumpra a promessa, mas Deus não está seguindo esse caminho. Ele está em dúvida se Deus realmente vai dar aquilo que que ele havia prometido a Abrão. Então, se você lê em casa o capítulo 15 de Gênesis, você vai encontrar o seguinte: Abrão quer que Deus dê uma demonstração que ele vai cumprir a sua palavra. E Abrão propõe o seguinte: uma forma humana daquela terra de um homem comprometer-se a cumprir a sua palavra. E ele diz o seguinte: Senhor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar alguns animais, nós vamos sacrificá-los, nós vamos reparti-los ao meio, como o povo daqui faz. Nós vamos deixar um caminho entre os corpos desses animais. E eu e o Senhor vamos passar junto entre os corpos desses animais como um selo de compromisso. Nem eu vou descumprir a minha parte, nem o Senhor vai descumprir a sua parte. É incrível que Deus aceita. Deus diz, tudo bem, vá lá, monte aí o palco para nós fazermos isso. E Abraão faz, ele mata os animais, ele monta os corpos dos animais repartidos dos lados e aquele corredor no meio. Só que daí acontece uma coisa incrível. Abraão adormece. E Deus começa a fazer com que ele sonhe com aquilo que ainda ia acontecer. O povo que viria dele se tornaria escravo, seria liberto, mas seria uma grande nação. Então, o mais incrível ainda é que para selar aquela promessa, sabe o que acontece? Abrão e Deus tinham que passar juntos. E quem descumprisse a promessa pagaria com a sua vida. Essa era a regra. Na hora de passar entre os animais,
É Deus que passa sozinho. Abraão não passa. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Abraão, a promessa é minha. É eu que vou cumprir, independente do que aconteça. É eu que vou cumprir isso. Não depende de você. Depende unicamente da minha palavra. Isto é uma promessa incondicional. Não haviam condições. Deus deu a sua palavra, que Ele cumpriria isso, que Ele faria o que Ele prometeu. Agora deixa eu transmitir isso para a nossa realidade como igreja. João 5:24, vocês conhecem bem. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Diga-me, desde o dia em que você recebeu a Cristo como seu Salvador, alguma coisa pode separá-lo dessa promessa? Não, é uma promessa incondicional. Depende única e exclusivamente da promessa de Deus e não de nós. Não é a nossa fidelidade que está em jogo aqui. Você já pensou se a nossa salvação dependesse da nossa fidelidade? Quem de nós seria salvo? Nenhum. A salvação é uma promessa incondicional da parte de Deus. Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça, como diz Romanos 4. Nós cremos em Cristo, essa é a única condição. As promessas vêm do Senhor e são dele. Isso, irmãos, são promessas que chamamos de incondicionais, mas eu preciso agora trazer à mente dos irmãos a promessas que chamamos de promessas condicionais. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 30, estamos aqui no final da história do êxodo de Israel. Eles estão já prontos a entrar na sua terra e Moisés está lhes dando as últimas instruções e Deus está falando com eles. No verso 15 de Deuteronômio 30 está escrito: vês aqui hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. É uma proposta de Deus para com o povo de Israel. É um acordo, um selo entre eles. Um pacto entre eles. O verso 16 diz: porquanto te ordeno. Haviam ordens para aquilo. Mas o verso 17 diz: porém, se você ler todo o texto, você vai perceber que há uma promessa condicional dizendo o seguinte: se vocês me obedecerem, a vida e o bem estarão sobre vocês. Vocês morarão nessa terra, vocês colherão o melhor dela, vocês serão as bênçãos que eu estou prometendo, se guardarem a minha lei. Porém, se vocês não guardarem aquilo que eu estou dizendo, a morte e o mal. Notem que há uma condição aqui para as bênçãos de Deus sobre Israel. Eles precisavam guardar a lei e a obediência ao Senhor, se eles desejavam ser abençoados por Deus naquela terra. Se eles não fizessem isso, não haveria bênçãos, porque havia uma condição a ser cumprida. Isso é um exemplo de promessa condicional. Agora você quer ver no mesmo exemplo algo que se aplica a nós? Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Nós vamos entender como isso se aplica também à nossa vida. Observe primeiro o verso 7. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, como a paz de Deus é preciosa. Como a paz de Deus, principalmente nos momentos de grande sofrimento e lutas, nos traz algo que nada neste mundo pode nos dar. Somente Deus e a sua paz em nosso coração podem fazer por nós nesses momentos. Todos nós temos em grande valia a paz de Deus e amamos provar a paz de Deus. Mas você já percebeu que provar a paz de Deus é uma promessa condicional? Observe o verso 6. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus é a continuação do verso 7. Qual é a condição para que a paz de Deus ocupe o nosso coração? É a condição do verso 6, que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você só provará a paz de Deus quando lançar diante dele todas as suas ansiedades. Isto é uma condição. É impossível que um crente prove da paz de Deus se não cumprir esta condição. Então é uma promessa
condicional. Agora aplique isso àquilo que estamos estudando em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e purifica. A questão da confissão é uma condição que não pode ser mudada para que a nossa comunhão com Deus tenha livre trânsito. Eu estou dizendo que você jamais poderá manter uma comunhão constante e preciosa com Deus se não praticar a confissão de pecados. Nenhum crente pode deixar de fazê-la, olvidá-la, considerá-la sem importância. A comunhão nossa com o nosso Deus depende da constante prática da confissão de pecados. Eu sempre leio aos irmãos e constantemente uso esse verso. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Mas os que a confessa e deixa, há uma condição a ser cumprida. A comunhão com o nosso Deus precisa do cumprimento desta condição. Não realmente ignore isso. Não trate tudo como resolvido, não. Há uma responsabilidade da sua parte. A confissão de pecados. Então isso é necessário. Não há como pularmos isso. É preciso que seja assim. É preciso que seja desta forma. Deus assim estabeleceu. Ele ainda diz, se confessarmos. Você já pensou no que significa a palavra confissão? Declarar a mesma coisa que outra pessoa. Admitir a veracidade de uma acusação. Se você tem o costume de ler a Bíblia todos os anos e de forma cronológica, começando em Gênesis, terminando em Apocalipse, você vai ver que essa questão da confissão, ela está presente em todos os tempos da história bíblica. Quando você olha para o tempo da lei sobre os filhos de Israel, por exemplo, Números capítulo 5 vai dizer, quando um homem ou mulher fizer algo de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o seu pecado que cometeu. Notem que Deus já havia estabelecido isso, da confissão, para o povo de Israel. Depois, quando João Batista vem e começa a pregar ao povo de Israel, e em Mateus 3 está registrado que iam ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então Deus sempre trabalhou com isso. A história bíblica nos mostra que Deus sempre levou o ser humano a confessar os seus pecados, não a encobri-los. Mas aquilo que João está dizendo nos conduz a um fato: a quem eu confesso os meus pecados. A Bíblia é clara quanto a isso. E eu vou usar o exemplo de Davi no Salmo 32. Salmo 32, 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Você lembra em que condições Davi escreveu isso? Após o pecado com Batseba, após ser responsável pela morte de Urias e responsável por encobrir os seus pecados, após sofrer pela disciplina de Deus, como é citado em outros salmos, Davi diz, eu encontrei a solução. Eu encontrei o que devo fazer. É ao Senhor que eu devo confessar o meu pecado. Tudo começa por Ele e no meu relacionamento com Ele. Você está levando realmente a sério a confissão de pecado? Então sempre comece por Deus. Ele é o primeiro que eu preciso ouvir isso. Irmãos, no ministério pastoral e na vida cristã, eu já acompanhei um sem número de irmãos, de pastores, que escolheram fazer o contrário. Mantiveram o pecado dentro do seu coração. Mantiveram-se na dureza dos seus próprios corações. Na desobediência, aquilo que 1 João 9 diz. Eu lembro das palavras de um irmão precioso. Após confessar a Deus os seus pecados, ele diz, olha, foi como eu tirasse das minhas costas um peso terrível. Eu perguntei a ele como você se sentia. E ele me respondeu, eu simplesmente queria morrer, porque o peso já era demais para mim.
Você não precisa carregar esse peso. Você não precisa ter essas consequências. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Comece por Deus. Mas Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Quando examinamos o nosso coração antes de celebrarmos a ceia e encontramos pecados contra Deus e lhe confessamos, mas também podemos encontrar pecados contra nossos irmãos ou contra as pessoas que nem crentes são. Qual é a ordem bíblica? Você confessou a Deus? Então vá também e confesse a pessoa contra quem você pecou. Eu sei que muitas vezes nós vamos ter receio de fazer isso. Pastor, como a pessoa vai se comportar se eu reconhecer diante dela o meu erro e reconhecer diante dela que eu pequei contra ela? Eu já usei com os irmãos um exemplo e vou citá-lo novamente. Você já chegou a uma festa, um aniversário, um casamento, e lá por acaso alguém que você está de relações rompidas com aquela pessoa? Você tem duas opções quando chega ali. Ou você vai direto àquela pessoa, a cumprimenta e acerta as coisas, ou você vai fugir a noite inteira da presença dela. Eu estou perguntando a você, o que requer mais energia? Ir no primeiro passo e acertar as coisas, ou ficar fugindo a noite inteira? Não é muito mais simples ir no primeiro passo, acertar tudo e resolver o problema? É por isso que a Bíblia nos chama disso, nos chama a isso. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Você pode pensar, pastor, antes de celebrar a ceia, Deus me chamou a atenção porque eu pequei contra determinado irmão. Eu vou precisar levantar do meu lugar naquele momento, ir lá e pedir perdão a ele. Eu vou dizer o seguinte, isso fica entre você e Deus. Se você entender pela direção do Espírito Santo que precisa fazer isso, faça. Se você entender que pode ser feito após o culto, faça. Mas só não faça uma coisa: dizer que vai fazer e não fazer. Você pode escolher um momento, mas não pode escolher não fazer. Restabeleça tudo o que há entre você e os seus irmãos. E então, 1 João vai nos dizer, se confessarmos os nossos pecados, e aqui nós chegamos à parte de dizermos o que exatamente estamos confessando, o que exatamente estamos falando ao nosso Deus. E eu volto ao exemplo de Davi em Salmo 32, quando ele diz no verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E depois ele repete no capítulo 51, verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões. Quando confessamos a Deus os nossos pecados, irmãos, leve em consideração isso que eu estou lhe dizendo. Não faça e não tenha por hábito fazer confissões genéricas. O que é uma confissão genérica? Eu creio que você já deve ter ouvido o tipo de oração como essa: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Afinal de contas, irmãos, então é uma multidão, é um caminhão de pecados? É isso que está acontecendo? Eu não sei o que as pessoas querem dizer quando dizem, perdoa a minha multidão de pecados. Afinal de contas, está pedindo perdão pelo quê? Não é um tanto fácil dizer isso? Irmãos, quando estamos confessando os nossos pecados ao Senhor, devemos ser claros e objetivos a respeito disso. É como se disséssemos, todo pecado tem um nome. Qual é o nome do seu pecado? Seja específico. Seja claro a respeito disso. Ele está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, então sejamos específicos. Realmente nos dirijamos a Deus dizendo, Senhor, eu sei que Tua palavra proíbe isso, eu fiz isso. E eu estou lhe pedindo perdão por isso, eu estou confessando o meu pecado nesta área, nesta questão específica. Porque senão, e aquilo que eu tenho acompanhado na vida cristã, demonstra que essa experiência assim se torna tão genérico e tão vazio, que confessar os pecados se torna a coisa mais fácil do mundo. Genericamente, sem apontar onde errei, sem apontar onde está a minha responsabilidade, não. Pecar significa errar o alvo. Então seja claro com Deus onde você errou o alvo. Sabe por quê? Porque quando você é claro na confissão dos seus pecados, você também é claro na busca da solução bíblica para eles.
Você é claro na busca pela instrução bíblica de como vencê-los. Você é claro quanto ao que precisa fazer para vencer determinados pecados. Mas quando nós somos genéricos, simplesmente nos exime de buscar instrução bíblica, de buscar ajuda, de buscar o apoio do Espírito Santo. Então sejamos realmente específicos nisso. Então João vai nos dizer que o Senhor é fiel e justo, e isso é muito importante. Por que nós confessamos os nossos pecados a Deus? Simplesmente porque Deus é cumpridor de todas as suas promessas. É por isso. Confessamos ao Senhor porque Ele não é um tipo de Deus que nos mente, não é um tipo de Deus que não cumpre o que fala. Notem que 1 Tessalonicenses 5:24 diz que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele disse que Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados, é porque Ele é fiel e justo para fazer isso. Então nós o buscamos porque o conhecemos. O buscamos porque sabemos o que Ele pode fazer por nós. Então aqui, eu chamo a atenção dos irmãos para algo do Velho Testamento e para a sua aplicação no Novo Testamento. Quando vocês leem Hebreus, Hebreus vai nos ensinar que o sacrifício do Velho Testamento, eles eram limitados. E qual era a limitação deles? O primeiro lugar, os sacrifícios do Velho Testamento não podiam perdoar pecados, porque não era sangue humano, era sangue de animais. Eles apenas cobriam o pecado até que o Cordeiro de Deus viesse e os perdoasse, até que Jesus morresse na cruz. Mas havia mais uma coisa sobre os sacrifícios do Velho Testamento. Tinha um ponto que eles não podiam chegar. Sabe qual é? O que você sente quando peca contra o seu Deus? A Bíblia nos diz que há aqui dentro de nós uma coisa chamada o quê? Consciência. Você já sentiu a sua consciência lhe acusando por causa de algum pecado? Você já provou da sua consciência lhe acusando porque você pecou contra o seu Deus? Sabe que no Velho Testamento os sacrifícios, eles não tinham capacidade de chegar até aqui? Eles não purificavam a consciência de pecados. Mas leia Hebreus e descubra que o sacrifício de Cristo na cruz, muito mais poderoso e amplo que o sacrifício de animais, Hebreus vai nos dizer que é poderoso para purificar consciências. Isso é a maior demonstração da justiça e da bondade de Deus. Se você já viveu o que eu estou lhe dizendo, confessando os seus pecados ao Senhor, sentindo a sua consciência lhe acusar, e depois sentir realmente o livramento e o perdão de Deus, ou seja, o fato do Senhor ter tirado isso da sua vida, a sua consciência não mais lhe acusando, você percebe como a confissão de pecados é importante para nós. Existem poucas coisas melhores na vida do que viver com uma boa consciência. E uma boa consciência, nenhum dinheiro compra, nenhuma obra consegue, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Então você precisa dele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu me apego a esta questão. Primeiro, a questão do perdão. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14 dizem: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele diz, perdoando todas as vossas ofensas. Então, não há nenhuma ofensa que o sangue do Senhor não possa perdoar. Mas há algo importante aqui. Ele usa uma expressão, uma cédula que era contra nós. Eu já usei com os irmãos esse exemplo e posso usá-lo novamente. Eu uso o exemplo de quando havia aqueles armazéns no interior, onde a pessoa ia lá, fazia compra, e o dono do armazém, ele colocava lá aquilo que você estava comprando. Aquela era a sua cédula de dívidas. E no final do mês você tinha o compromisso de ir lá e pagá-la, quitá-la. Então ele riscava, escrevia pago,
rasgava ela completamente, jogava fora, mas isso significava que você não tinha mais nenhuma dívida naquele local. Paulo está usando um exemplo semelhante ao dizer: há uma dívida, há uma cédula de dívida no céu contra nós, ou seja, as acusações contra nós, antes de conhecermos Cristo. Ele está dizendo aqui que esta cédula de dívida foi cravada na cruz. Está lá os nossos pecados, estão lá aquilo que nos condena, e ele está dizendo aqui, Cristo a cravou na cruz. Ele não assinou o nome dele sobre a cédula. Sabe o que atingiu aquela cédula? Ela foi tingida com o sangue dele. É o mesmo de dizer: está pago. E nunca mais será cobrado. Então nós somos perdoados de uma vez por todas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não há mais nada entre nós e Deus. Mas enquanto andamos neste mundo, as impurezas deste mundo e o pecado vão realmente, quando agimos contra a vontade de Deus, se tornando nossas culpas. E é por isso que ele diz que ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Eu volto àquilo que Jesus ensinou aos discípulos em João 13, quando ele quis lavar os pés dos discípulos, e Pedro não o quis. Ele disse a Pedro: Pedro, quem já tomou banho, quem está completamente lavado, não precisa de lavar senão os pés. E se você não fizer isso, você não tem parte comigo. A confissão de pecados, ela é necessária, porque cometemos pecados, sim, todos os dias, em nosso andar neste mundo. E a comunhão com o nosso Senhor requer que façamos isso. Andar em comunhão com Deus é uma das coisas mais preciosas que Ele nos deu. Você não acha que pecados são coisas fúteis demais para quebrar algo tão importante? Você gosta de vir à igreja adorar ao Senhor e cantar louvores a Ele? Não é bom? É ótimo. Você gosta de vir aqui e no seu lar orar e buscá-lo em oração? É uma das melhores coisas que provamos. Você tem prazer em buscá-lo nos tempos difíceis? Como Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós e nos abençoa. E essas bênçãos todas podem simplesmente ser jogadas fora, porque amamos mais os nossos pecados do que aquilo que Deus tem feito por nós. Sabe que o Senhor nos chama na confissão de pecados a reconhecer que tudo que Ele nos deu é mais precioso que as coisas desse mundo. Que tudo que Ele nos deu vale muito mais do que os prazeres que a carne pode dar a nós nesse mundo. Que a comunhão com Ele, que adorá-lo e servi-lo, é muito melhor coisa do que qualquer coisa que Satanás e esse mundo possam nos oferecer. Então, irmãos, confessar e deixar sempre será o melhor caminho.